e vamos à palavra do Senhor. Lucas 17, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Até aqui a palavra de Deus. Vamos só até o versículo 30 e oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela tua presença, pelo privilégio que temos de servir-te com os nossos louvores, com os nossos dons e talentos, com as nossas orações. E aqui queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações por meio da tua palavra, que teu povo seja edificado, seja corrigido no que for necessário e seja nutrido, Senhor, para continuarmos vivendo na tua presença a cada dia. Abençoa-nos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, um autor chamado George Knight disse que alguns grupos que foram originários dos adventistas preveram 7 vezes a volta de Jesus entre 1843 e 1851. Os adventistas vão negar isso, dizer que a igreja depois rejeitou, mas os mileritas, que são uns dos originários dos adventistas, fizeram pelo menos 7 previsões da volta de Jesus, todas, obviamente, frustradas, todas falsas. Inclusive, os adventistas têm músicas muito boas. Eu creio que existem pessoas sinceras dentro da igreja adventista, mas há erros doutrinários muito graves, irmãos. Não trato o adventismo, por exemplo, como uma outra denominação, como a igreja presbiteriana, as Assembleias de Deus ou a igreja batista, embora hoje em dia é muito complicado falar de denominação, porque a igreja está muito heterogênea. Tem igreja de todo tipo, em todo lugar. Mas a igreja adventista tem doutrinas muito complicadas. Então, cuidado com o que você ouve, não seja ingênuo, conheça a palavra de Deus. Alguns anos atrás, eu dei algumas aulas na EBD sobre adventismo. Se você quiser o conteúdo, me peça que eu envie para os irmãos. Mas, só para exemplificar, eles falaram, ou adventistas ou pessoas que muito influenciaram, principalmente a principal voz do adventismo, Ellen White, previram a volta de Jesus e nada aconteceu. Em 2011, salvo engano, uma, entre muitas aspas, apóstola chamada Neuza Itioca, que já trouxe muitos problemas para a igreja, como muitos outros que seguem a linha que ela segue, escreveu o seguinte numa carta: de acordo com alguns estudiosos e profetas, incluindo o rabino Ben Samuel, que profetizou que provavelmente em 2017 ou 2018 o Messias Jesus estaria inaugurando o seu reinado de milênio. Sim, de acordo com os acontecimentos, a figueira que representa Israel floresceu em 1947 e o Senhor disse que a geração que assistiu o florescimento não passaria até que todas essas coisas acontecessem. Uma geração dura 70 anos. De 1947 mais 70 anos corresponde a 2017. Escreveu isso Neuza Itioca. Se você quiser, eu tenho o artigo que tem a carta que ela escreveu e a refutação muito sólida do pastor Renato Vargas. Estamos em 2026, Jesus já voltou? Alguns até criam hipóteses, não, mas Jesus voltou espiritualmente, bobagens. A gente vai ver na palavra hoje que não é isso que Jesus fala acerca da sua vinda. Então, a volta de Jesus sempre gerou muitas dúvidas, muitas controvérsias e falsas profecias. A gente não está aqui para ficar julgando pessoas, a fidelidade ou a sinceridade da pessoa, mas a gente precisa denunciar o erro, irmãos.
essa nossa geração muito, como alguns dizem, muito Nutella, né? Muito light, tem dificuldade em ouvir críticas, em ouvir palavras mais assertivas, mas a Bíblia nos autoriza a denunciar falsas profecias como essas que mencionei. A volta de Jesus é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas polêmicas, e quando surge um grande evento, como foi, por exemplo, em 2020, com a Covid-19, ou agora Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, logo surge um monte de teorias apocalípticas. Certo é que sinais apontam para a volta de Jesus, mas ninguém está autorizado pelo Senhor a marcar a sua volta, como alguns erroneamente fizeram ao longo da história da igreja. Mas como devemos lidar com esse assunto? Com a volta de Jesus, com o que a teologia chama de escatologia, o estudo da consumação de todas as coisas. Jesus aqui fala um pouco sobre isso em Lucas, ele fala no capítulo 17, no 21, em Mateus, o capítulo 24 e 25, são dedicados a esse tema da volta do Senhor, e nós vamos nos ater nessa manhã, mais especificamente, esse trechinho que li, a partir do versículo 20 de Lucas 17, e pensarmos em alguns aspectos importantes sobre a volta de Jesus e o que isso impacta para nós hoje. Qual o impacto de vivermos à luz do iminente retorno do nosso Senhor? Jesus aqui, no versículo 20 de Lucas 17, diz que ele foi indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Algumas traduções botam está dentro de vocês, mas entre vocês parece ser uma tradução mais precisa. Porque o que Jesus está falando, o reino de Deus já está entre vocês. Por quê? O rei estava ali. O rei, que é o Emanuel, o Deus entre nós, estava ali diante deles. Então o reino de Deus já estava vindo com Cristo. E ele fala isso aos fariseus, mas eu não queria voltar os nossos olhos tanto para essa pergunta dos fariseus, nem para a resposta de Jesus, mas para o que vemos na sequência. Pois versículo 22 fala assim: a seguir, Jesus disse aos seus discípulos. Eu queria chamar a atenção para 3 pontos aqui, nesse texto, a partir do versículo 22. Primeiro, Jesus fala algo que era no futuro para os seus discípulos naquela época, e é no futuro para nós também. Algo que Jesus falou que aconteceria e que ainda não aconteceu. Depois, Jesus fala de algo que era futuro para eles, mas é passado para nós. Algo que já aconteceu, mas que não tinha acontecido. Então, primeiro ponto, Jesus fala de algo que é futuro para aqueles homens daquela época e é futuro para nós. Depois, algo que era futuro para eles, mas para nós é passado. E depois, Jesus apresenta 2 lições do passado, lá de trás, antes ainda da época desses homens, dos seus discípulos aqui, e de Jesus na terra, que são lições para nós acerca do futuro. Então, parece meio um trava-língua, né? Mas é o futuro para eles e futuro para nós, futuro para eles que é passado para nós, e 2 lições lá do passado, lá do livro de Gênesis, mais especificamente, que nos ensinam acerca do futuro. Então, vamos lá. Primeiro, o futuro para nós e para eles. Versículo 22, como lemos: a seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Jesus já apontando para o seu retorno, para a sua morte, ressurreição e ascensão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. E eu quero que você repita em voz bem alta a última frase do versículo 23. Não, nem sigam essa gente. Leia mais uma vez essa frase. Não saiam, nem sigam essa... Só mais uma vez, por favor. Não saiam, nem sigam essa gente. Por que eu estou querendo enfatizar isso? Porque Jesus já falou lá atrás que tem gente que você não deve seguir. E muito crente desavisado segue todo mundo nas redes sociais. Claro que Jesus aqui não está falando de rede social, porque não existia. De você seguir o ensinamento de pessoas. Mas a gente precisa estar alerta, irmãos. A gente precisa estar atento, e a gente tem a palavra de Deus. Então Jesus fala: vai ter gente falando coisa em meu nome, mas que não procede de mim. Não sigam esta gente. Então nós, como cristãos, precisamos estar vacinados. Eu falo para os irmãos que uma das virtudes que eu vejo na chamada pregação expositiva, que é simplesmente entender que o papel do pregador não é trazer as suas ideias, fazer uma pregação impactante, trazendo um monte de ideia, um monte de coisa. A gente pode trazer ideias, ilustrações, até mesmo pessoais, eu creio que isso é válido, mas é expor o texto. O papel do pregador é expor o texto. E o que acontece quando você é submetido a uma igreja ao longo de anos, que você ouve a exposição sistemática das Escrituras? Você ouve a Bíblia domingo após domingo, terça-feira, quinta-feira, você ouve. Quando você, por algum motivo, precisa mudar de igreja, mudou de bairro, mudou de cidade, mudou de país, ou por alguma circunstância você mudou de igreja, você fica meio que vacinado. Você está acostumado a ouvir alguém expondo e explicando o que a Bíblia quer dizer e nada além disso.
Então, cria uma espécie de vacina. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece as Escrituras, isso é meio que uma vacina, né? Falam-se tanto em vacinas hoje em dia, para quando você ouvir algo estranho, você lembrar das palavras de Jesus. Não siga essa gente. Tem gente que não é para ser seguido, irmãos. Os cristãos hoje são muito ingênuos. Qualquer pessoa que fala em nome de Deus ou fala qualquer coisa, as pessoas seguem sem filtro. E não deve ser assim. Nem todo cristão, certamente. Mas alguns não têm não estão ligados ao que Jesus falou aqui. Não sigam esta gente. Mas ele continua no versículo 24. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Essa semana teve umas tempestades aí, né? Teve uns dias que caiu uma chuva, nas últimas 2 semanas, né? Assustadoras. E eu não lembro se eu estava em casa ou se estava na rua, acho que eu estava em casa. Mas eu lembro que uma hora... Não, eu acho que eu estava na rua, que lá em casa não tem uma visão tão aberta assim do céu. E eu vi uma hora um relâmpago, sabe daqueles que vêm rasgando o céu, aquela coisa assustadora. Eu vi essa semana, talvez você tenha visto também, se você, como algumas irmãs aqui, talvez tenha ficado 4 horas no ônibus na terça-feira, no engarrafamento terrível na Barra da Tijuca. Você teve muito tempo para contemplar os céus, né? Teve um problema no trânsito, né? Alguns irmãos até viriam para a igreja, não conseguiram, ficaram agarrados no trânsito horrível da Barra da Tijuca na terça-feira. E aí você teve muito tempo para contemplar o céu, e talvez você tenha visto um relâmpago cruzando. É assustador. O que Jesus fala? Assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, será no seu dia o Filho do Homem. O que Jesus está falando isso? A volta de Jesus será visível. Então, se alguém fala, olha, marcou a volta de Jesus para 2017 ou 2018, como disse aquela senhora que eu citei do início, e não aconteceu, e ela fala, não, na verdade, Jesus já voltou sim, mas voltou em espírito, ninguém viu. Você, opa, essa palavra, isso não bate com o que ele disse, não. A palavra diz que ele vai vir como relâmpago, vai resplandecer de uma extremidade do céu até a outra, ou seja, é algo visível. Quando Jesus voltar, vai ser repentino. Por isso que Jesus faz uma parábola do ladrão, não é que Deus seja um ladrão, mas assim como o ladrão invade uma casa quando ninguém sabe, o ladrão não vai mandar um aviso, vou roubar sua casa na sexta-feira, às 21h30. Ele invade como ninguém sabe. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Ele vai voltar de forma repentina. Não, ninguém pode marcar a volta de Jesus. E vai ser visível. Todo olho verá Jesus Cristo vindo em grande poder e glória. Então, é isso que Jesus está falando. Assim como o relâmpago. Vá comigo no texto paralelo de Mateus. Como falei, todo o capítulo 24 de Mateus é dedicado a volta de Jesus, a partir de 2 perguntas que fazem. Quando serão essas coisas e como acontecerão? Jesus faz uma série de respostas, mas não vamos ler todo o capítulo 24, mas só a partir do versículo 23. Mateus 24, 23. Jesus começa dizendo assim, então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está ou ali está ele, o que Jesus fala? Não acreditem, porque surgirão, Jesus não fala podem surgir, olha, talvez surja, se surgir, toma cuidado, mas ele é categórico. O que ele diz? Lê o versículo 24 comigo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, falsas profecias vão surgir, porque Jesus já falou que ia surgir. Falsos cristos vão surgir, porque Jesus falou que iam surgir, e operando sinais. Não podemos ser ingênuos de falar, alguém fez uma coisa, alguém operou um milagre, necessariamente a pessoa é da parte de Deus. Jesus está falando claramente que alguns operarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, os eleitos. Eu lembro daquele Henrique Cristo, lembra daquele senhor? Até hoje eu não sei, irmãos, se aquilo ali, o cara é louco, se ele é esperto, ou se ele é um personagem. Se você souber, depois do culto você me conta. Porque eu não sei se ele é louco, porque às vezes o cara é louco, às vezes ele acha que é Cristo mesmo e faltam uns parafusos ali. Se ele é esperto, porque ele chamou muita atenção e foi chamado para programas, ele deve ter ganho um dinheirinho com essa história, ou se, sei lá, o que passa na cabeça dele, se ele é mentiroso, se ele é esperto, se ele é louco, eu não sei. Mas tudo indica que pessoas seguiram o Henrique Cristo. Tinha as Henriettes, né, que chamavam, não era assim que chamavam? As mulheres que seguiam o Henrique Cristo, tem umas coisas muito doidas. Mas aquilo ali é uma paródia, aquilo ali é um negócio até meio engraçado, que não dá nem para entender direito.
mas tem alguns que se apresentam verdadeiramente como Cristo. Isso está nas redes sociais. Eu recomendo que você nem procure, mas se você procurar, você vai achar. Mas Jesus falou isso. Vão surgir falsos profetas, vão surgir falsos mestres, vão surgir falsos cristos, e alguns vão operar sinais e prodígios. Então, o crente que vê alguém operando sinal, fulano falou que ia acontecer alguma coisa, aconteceu, e acha que isso necessariamente é da parte do Senhor, é um crente ingênuo, que pode facilmente ser enganado. A gente tem que provar os espíritos, como diz o apóstolo João na sua epístola, para ver se eles de fato provêm do Senhor. Mas voltando aqui em Mateus 24, no versículo 25, ele diz assim: eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. E aí o texto semelhante ao de Lucas, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que Jesus quer dizer com isso? Você vê de longe um lugar que tem uma carcaça de um animal, você vê os urubus voando assim, né? Porque onde tem algo ali, aponta que tem alguma coisa ali. Então, Jesus está mostrando, os sinais estão apontando, a palavra de Deus se confirma que ele vai voltar. Então, se Jesus está falando que vai acontecer assim, vai acontecer. Outra interpretação é que onde há morte, vai haver abutres. Então, se você seguir aqueles que estão mortos e pregando coisas falsas, você corre um risco muito grande. Mas ele continua ainda no versículo seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, olha tudo que aconteceu: o sol escureceu, a lua não clareou, as estrelas caíram, os poderes dos céus foram abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com quê? Grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, a volta de Jesus vai ser definitiva. Jesus não vai voltar em etapas. A volta de Jesus vai ser visível, todo olho verá. Nós vimos aqui ele falando, que os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, será definitiva, será visível e será repentina. A gente pode não terminar esse culto essa manhã, porque Jesus pode voltar antes. Então, precisamos estar atentos. Não se deixe enganar por pessoas que pregam algo que a Bíblia nos diz. E só para ilustrar o que falei no início, vá ao versículo 36, Mateus 24, 36. O próprio Senhor disse assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, se alguém falar, marcar a volta de Jesus, mostre só esse versículo para essa pessoa, fale, você está enganado, ou você está ouvindo alguém que está enganado. Então, a primeira coisa, o futuro para eles e para nós. Isso aqui é futuro para nós e era futuro para aqueles primeiros discípulos também. Jesus está falando da sua volta gloriosa, que será repentina, será visível e será definitiva. Segunda coisa, voltando lá para Lucas 17, apenas o versículo 25, olha o que disse o Senhor. Segundo ponto, Lucas 17, 25. Ele diz assim: mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Isso era o que? Era futuro para eles ou era... Era o quê? Para eles era... Já tinha acontecido? Então, Jesus ia sofrer muitas coisas e ia ser rejeitado para aquela geração. E para nós, é futuro ou é passado? Então, isso Jesus falou, vai acontecer, o Filho do Homem vai ser rejeitado, e isso de fato aconteceu. Só que para nós já é passado. Então, o que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Então, o que ele falou que ia acontecer antes também vai acontecer. Jesus falou, o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai padecer muitas coisas, apontando para a sua morte na cruz. Isso aconteceu. Então, o que ele falou antes, que vai acontecer ainda, certamente vai acontecer. Vá comigo em Atos capítulo 10. Um discurso falando sobre a primeira vinda de Jesus. Atos 10. A partir do versículo 36. Pregação do apóstolo Pedro. Atos 10, 36.
Pedro diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Ele está pregando o evangelho por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu, aqui já era passado para Pedro, em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Isso aqui é o Evangelho, irmãos. Isso aqui é um resumo do Evangelho. Jesus viveu, Jesus pregou, Jesus libertou pessoas do poder de Satanás, Jesus foi entregue, Jesus foi morto, ele ressuscitou e todos os profetas dão testemunho que o que nele crê recebe o perdão, a remissão dos seus pecados. Esse é o Evangelho que Pedro pregou. Então isso, Jesus estava a nós, isso vai acontecer e para nós isso já aconteceu. Se você puder ficar conosco depois do culto na nossa escola bíblica dominical, eu continuarei falando sobre a relação do cristão com a cultura. E um autor que eu vou mencionar, o D.A. Carson, ele fala algo muito interessante, que ele fala que, quando você pensa no Antigo Testamento, a gente muitas vezes pensa que o centro do Antigo Testamento é a lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos. Então, quando você pensa, se você tiver que colocar aqui que é a coisa mais importante, que é o mais central no Antigo Testamento, muitas pessoas vão pensar, são os 10 mandamentos. Amar a Deus, não ter outros deuses diante de si, e todos aqueles mandamentos, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia de sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada do próximo. Então, isso é o centro do Antigo Testamento. Mas o D.A. Carson fala algo muito interessante, pois ele diz, o centro do Antigo Testamento, embora a lei moral seja muito importante, é válida para a gente até hoje, não é o decálogo, os 10 mandamentos, ou toda a lei moral de Deus. O centro do Antigo Testamento são o tabernáculo, o sacerdócio, o sacrifício, as questões de ritual e adoração pessoal e coletiva. E ele diz o seguinte, e não nos deve surpreender, por quê? A pergunta crucial é como o povo culpado e sujo se torna aceitável diante de Deus. Então, o que ele está falando? O que é central no Antigo Testamento não é como nós devemos nos comportar, ou mesmo como devemos agir no nosso coração, porque o 10º mandamento vai no coração, não cobiçar é lá no coração. Mas o centro do Antigo Testamento é como um povo pecador pode se tornar justo diante de um Deus santo. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para o Salvador, aponta para o Messias que morreu em meu lugar, em seu lugar, isso que vamos lembrar daqui a pouco na ceia. E ele até fala o seguinte também, o D.A. Carson, vou mencionar na aula, não é sem motivo que os 4 evangélicos canônicos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de narrativas da paixão e ressurreição com longas introduções. O que ele está falando? Muitas pessoas entendem que Mateus, Marcos, Lucas e João poderiam ser chamados como narrativas da morte e ressurreição de Jesus com longas introduções. Porque o que é mais importante nos evangelhos, de tudo que está de precioso que vemos aqui, é a morte de Jesus, a sua ressurreição. Que isso é central em toda a Bíblia. E sobre isso falarei um pouco à noite também, quando falar dos discípulos nos caminhos de Emaús, pois Jesus os adverte e fala, nécios ou tardios em acreditar em tudo aquilo que os profetas disseram. Ele chama a atenção daqueles homens que não tinham entendido que tudo aquilo que Jesus tinha passado estava previsto. Então, o que era futuro para eles é passado para nós. Jesus já morreu na cruz. Jesus foi sacrificado em nosso lugar. Esse é o centro das Escrituras. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para a pessoa e para a obra dele. E é isso que vamos celebrar daqui a pouquinho na ceia. Mas ainda há 2 lições, como último ponto para a gente concluir essa mensagem, que Cristo nos passa lá do passado em relação ao futuro. Então, primeiro ele fala de algo que é futuro para aquela geração e para a nossa, acerca da volta repentina, visível e definitiva de Jesus. Depois ele fala de algo que era passado, era futuro para eles e é passado para nós, o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E agora ele dá 2 lições lá do passado, que nos ensinam acerca do futuro. Versículo 26 de Lucas 17.
Volte lá para Lucas 17. E Jesus diz assim, a primeira lição, assim como foi nos dias... Leia comigo o versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com isso? Ele continua, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. Volte comigo lá em Gênesis 6, vamos relembrar um pouquinho dessa história. Abra sua Bíblia em Gênesis 6, eu não vou ler tudo porque é uma história um pouco extensa, mas você conhece bem. Mas vamos relembrar alguns trechos. Gênesis 6. A partir do versículo 5. Gênesis 6, 5 diz assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. E leia o versículo seguinte comigo em voz alta, o versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A humanidade perdida, corrompida, Deus fala que vai destruir tudo, e o que a Bíblia fala? Noé, porém, encontrou graça ou favor aos olhos do Senhor. Deixe-me continuar. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé fazia o quê? Andava com Deus. Então, no meio daquela confusão, daquela corrupção toda, havia um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. Esse era Noé. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido os seus caminhos na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Pule para o versículo 18, que diz assim, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então Deus fala, com você, Noé, eu vou fazer uma aliança, vou destruir tudo. O povo se corrompeu, mas você, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos e os animais que estiverem na arca serão preservados. Capítulo 7, apenas o versículo 5, diz assim, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 15 do capítulo 7. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E quem fechou a arca? O Senhor fechou a porta da arca. E você conhece o restante da história. Todo o mundo daquela época foi afogado em águas, foi destruído. E aquele homem, que muitos deviam achar louco, construindo uma arca no meio do nada, construindo uma grande barca, um barco muito grande. Aquele homem entrou na arca com a sua família e quem fechou a porta foi o Senhor e Deus trouxe juízo. Esse é o primeiro exemplo. O que isso nos ensina? Nos dias de Noé, os homens casavam, davam-se em casamentos, comiam, viviam a vida comum. É isso que Jesus fala em Lucas 17 e em Mateus 24. Eles viviam a vida normal, até o dia em que Noé entrou na arca, Deus fechou, mandou a chuva e aí destruiu a todo aquele povo. O segundo exemplo que Deus dá também está em Gênesis, que Jesus conta, vai no capítulo 19. Ló. Gênesis 19. Aí a gente vai ler só um trechinho pequeno. Você também deve conhecer a história de Ló. Gênesis 19, 15. Já os anjos mandando Ló sair de Sodoma. E Gênesis 19, 15 fala assim, ao amanhecer os anjos apressaram a Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso. Deus foi misericordioso e tirou eles antes da destruição vir. O tiraram e o puseram fora da cidade. Pule para o versículo 23.
O sol estava nascendo, versículo 23, sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina que tinha encantado os olhos de Ló, e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Leia o versículo 29 comigo em voz alta, por favor. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. De novo, há um anúncio, vai vir destruição, só que esse anúncio foi só para Ló. Deus tira Ló, os anjos tiram Ló, os genros acharam que era brincadeira, ficaram lá, foram destruídos, juntos com Sodoma. Deus tira Ló, a sua mulher vira para trás e vira uma estátua de sal. Alguns entendem que na hora, naquela chuva, naquela saraiva de pedras incandescentes, algum resíduo caiu em cima dela e ela foi transformada naquela hora, foi meio que cristalizada, e ela morreu, e ficou só Ló e as suas 2 filhas após a destruição de Sodoma e Gomorra. Vá comigo só em mais um texto, e aí vamos voltar para Lucas para terminar. 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Lá no finalzinho da sua Bíblia, 2 de Pedro 2, diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. De novo, agora não Jesus, mas Pedro, falando ao povo, vai ter falso mestre. Então, quem acha que a gente é isento de falsos mestres, está sendo ingênuo. E ele continua, eles introduzirão heresias destruidoras. Olha que coisa, além de ser heresia destruidora, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, não se impressione de muitas pessoas hoje seguirem ensinos de demônios, ensinos de falsos mestres, por isso está tudo previsto. E por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. E aí Pedro dá alguns exemplos, a semelhança do que Jesus faz. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou quem? Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, a mulher dele, seus 3 filhos e as 3 esposas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo que ficava aflito. Pedro fala uma coisa que não está em Gênesis, ele nos conta que Ló ficava aflito com toda a impiedade de Sodoma, ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via ou ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. E aí lê em voz bem alta o versículo 9, que ele é muito marcante. Assim, o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Então, o que Pedro está falando, ecoando as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele faz uma progressão do maior para menor. Ele fala, os anjos foram lançados no inferno. O mundo do dia de Noé, todo mundo foi imerso em água. E 2 cidades, nos dias de Ló, foram consumidas pelo fogo. Então, veio do maior, pegou os anjos, depois para o mundo, já nos dias de Noé, e depois para uma região específica, Sodoma e Gomorra, para dizer o seguinte, Deus vai julgar a impiedade, irmãos. E essa mensagem que aos olhos de muitos é louca, até porque muita gente hoje prega que você pode ser cristão e viver do jeito que você quiser, e consegue muitos seguidores. Essa mensagem é a mesma dos dias do Senhor Jesus Cristo. E uma hora Jesus vai voltar. E a história de Noé, a história de Ló nos ensinam que Deus vai julgar a impiedade. Concluindo, o que podemos aplicar às nossas vidas?
Embora alguns falsos profetas tenham afirmado saber a volta de Cristo, ele falou que ninguém sabe. Então, quem falou isso está falando besteira. Isso é claro, por exemplo, em Mateus 25. A gente leu Mateus 24, Mateus 25 começa com a parábola das 10 virgens, que mostra a importância da gente estar ligado, a gente estar vigilante, que Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Jesus não voltar hoje, mas a gente morrer hoje, a gente já vai ter o nosso destino selado eternamente. Aqueles que já morreram não terão uma segunda chance. Não existe purgatório, a Bíblia não dá base para isso. Quem morre no Senhor desfruta da presença dele, e quando Jesus voltar, habitará em novos céus e nova terra. E aqueles que morrem rejeitando a Cristo já desfrutam de tormentos, e creio que experimentarão de tormentos maiores por toda a eternidade. E isso é muito grave, irmãos. Então, mas Jesus não voltou ainda nesses 2000 anos, quem garante que ele vai voltar hoje? Ninguém garante, ninguém sabe. Mas se nós morrermos, nós já vamos prestar contas diante de Deus. Algumas aplicações, como vimos, a volta de Jesus vai ser definitiva. Jesus vai voltar, e nesse momento ninguém vai poder voltar atrás. Senhor, peraí, eu ia me arrepender, mas não deu tempo. Não vai ter volta atrás. Jesus voltou, ninguém vai poder voltar atrás. Vai ser céu, destino eterno, novos céus e nova terra, ou condenação eterna. Como já disse, quem morre antes da segunda vinda já tem o seu destino selado, não tem volta. Não tem como mudar o seu status, né? A gente muda status no WhatsApp, de condenado para salvo, ou de salvo para condenado. Lembra que preguei há 2 semanas atrás sobre a parábola do rico e Lázaro? Uma vez que morreu, estava no inferno ou no seio de Abraão. O centro da história da Bíblia, de toda a história, é a vinda, a morte, a ressurreição, a ascensão e a volta de Jesus Cristo. Isso é o que há de mais importante. Mais importante do que qualquer coisa que aconteça, a guerra no Irã, as doenças, tudo isso. Mais importante é que Jesus Cristo veio e Jesus Cristo vai voltar. Lembrando da história de Ló e de Noé, algumas diferenças. Nos dias de Noé, Deus destruiu com água. Nos dias de Ló, Deus destruiu com fogo. Nos dias de Noé entrou na arca e Ló saiu da cidade. Então, Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e mandou água. Ló saiu da cidade e Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Outra diferença, a esposa de Noé é preservada. A esposa de Ló vira uma estátua de sal. Mas há também alguns pontos em comum interessantes. Deus cumpriu suas ameaças. Deus falou que ia julgar a impiedade nos dias de Noé, e fez assim, e também nos dias de Ló. E outra coisa muito curiosa nas duas histórias, se você continuar lendo, Gênesis, depois, ali no capítulo 8, capítulo 9, mostra que Abraão, que era lavrador, encheu a cara, bebeu demais, ficou bêbado, e foi achado nu dentro lá da sua tenda. E aí o filho dele, Cã, vai, vê ele... Eu falei Abraão? Não, é Noé. Obrigado. Bom que a Úrsula estava atenta, ficou assim. Não, Noé, gente, desculpa. Abraão, a Bíblia não fala dele ter enchido a cara, não, pelo menos eu nunca li. Mas Noé encheu a cara e Cã viu o pai nu e foi falar com os irmãos, e isso virou maldição para Cã, e os irmãos vieram de costas e cobriram a nudez do pai. E Ló foi embriagado também, mas aí pelas filhas tiveram relações com ele, porque os homens tinham os maridos ou genros, namorados, sei lá, morreram lá em Sodoma e Gomorra, e elas queriam ter filhos, tiveram uma relação incestuosa com o pai, e aí geraram os amonitas e os moabitas, povos que geraram problemas futuros para o povo de Israel. Então, tanto em Noé quanto em Ló, nós vemos que Deus visitou com juízo, Deus, por graça, preservou esses homens, mas, logo à frente, o pecado continuou. Mas quando Jesus voltar, isso não vai acontecer. Quando Jesus voltar, haverá juízo e não haverá mais pecado. Diferente de Noé, que se embriagou e teve aquele problema. Diferente de Ló, que teve relações com as próprias filhas. Depois que Jesus voltar, será definitivo. E o que isso significa para nós, irmãos? Primeiro, que devemos ter vigilância. Na hora que você se sentir tentado a cometer aquele pecado, a falar mais do que deveria, a afrontar alguém, a ceder à tentação, lembre-se que a Bíblia nos ordena a andar em vigilância. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ou a gente pode partir. Basta um infartozinho, né? Basta uma apendicite mal curada, se for bem curada, né, Dina? Graças a Deus você está aí, mas se for mal curada, tem gente que não resiste. Basta uma bala achada para nós partirmos e para onde nós abriremos os olhos, como dizia o saudoso pastor Alessandro, se nós partirmos
no dia de hoje. Mas também há algo de positivo, irmãos. Não só o alerta e o medo do inferno, mas podemos nos alegrar na certeza que Jesus, que cumpriu as ameaças nos dias de Noé e de Ló, ele também cumpriu as suas promessas. Então há uma esperança para a vida eterna. Então, na hora que estiver tudo muito difícil, lembre-se que é uma promessa para algo muito superior para a gente do que qualquer coisa boa dessa vida. Nós caminhamos como cantamos. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Essa é a nossa expectativa. Então, deve ter igual a moeda, tem duas faces. Uma de nos alertar. Fica vigilante que Jesus vai voltar. Esteja nos trilhos. Cuidado com a sua vida. Busque a presença do Senhor. E, por outro lado, a alegria de que todo sofrimento, toda dor, toda angústia, todo luto, toda morte vai passar. E estaremos para sempre na presença de Jesus. E só poderemos vivenciar isso porque Ele nos amou, Ele morreu na cruz, Ele cumpriu o que Ele falou. Importa que o Filho do Homem seja rejeitado por essa geração. Ele foi morto, Ele foi cuspido, foi zombado, foi erguido numa cruz. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará. É isso que vamos nos lembrar agora na ceia do Senhor.